Vamos fazer isso. Tá aí o enunciado. Vamos escrever aqui então a solução para esse exemplo. Vamos iniciar descrevendo aqui os dois processos, ok? Vamos dar todos os dados de cada processo que nós temos aí nesse caso, ok? Vamos começar aí pelo primeiro processo, correto? Primeiro processo. Nesse primeiro processo nós temos aí então um processo em que o volume permanece constante. Então vamos escrever aqui o volume, que é de 0,200 metros cúbicos. Okay? Esse volume permanece constante. Okay? Já a pressão, por sua vez, vai mudar. Okay? Nós vamos ter um valor inicial de 2 vezes 10 a 5 Pascal, né? Vamos escrever aqui. Podemos identificar esses dois valores como valores iniciais, né? P0 e V0. Então a pressão seria de 2 vezes 10 a quinta Pascal. Ok? E essa pressão vai crescer, né? Vai aumentar até um valor de, vamos escrever aqui o valor P final de 5 vezes 10 a quinta Pascal. Ok? 5 vezes 10 a quinta Pascal. Muito bem, esse aqui é o primeiro processo. Nós podemos escrever agora o segundo processo, tá bom? Esse aqui é volume constante, pressão aumenta. Como é que é o segundo processo? Vamos escrever agora. Segundo processo. Nós temos, nesse caso, o volume vai variar. Você vai ter a variação daquele volume inicial de 0,200 metros cúbicos, e o gás vai ser comprimido, ou seja, o volume vai diminuir. Então você vai ter um volume final, né, V, igual a 0,120 metros cúbicos, certo? Você tem uma compressão, o volume diminui. Já a pressão, por sua vez, permanece o mesmo valor que estava lá por último, 5 vezes 10 a quinta Pascal. Ok? O volume diminui e a pressão permanece constante. Temos aí os dois processos e nós poderíamos agora imaginar como marcar esses dois processos no diagrama PV. Ok? O que é o diagrama PV? O diagrama PV é um sistema cartesiano. Aí você vai ter no eixo Y o valor de pressão, ok? E no equivalente aí ao eixo X, você teria os valores de volume, ok? Então é como se fosse um gráfico, um plano cartesiano com pressão vezes volume, ok? Aí nós podemos marcar nesse plano cartesiano os valores aí dos dois processos, certo? Podemos primeiramente marcar sobre os eixos os valores que nós temos, tanto de pressão quanto de volume, ok? Os valores pelos quais o sistema vai passar, tá bom? Vamos marcá-los aqui nos dois eixos, tá bom? Vamos começar aqui pelo volume. Vamos marcar aqui os dois valores de volume pelos quais o sistema vai passar. Você tem um valor menor aqui que é de 0,120 e um valor maior de 0,200, ok?
Imagine aí que a escala esteja sendo obedecida, né? Muito bem. Aqui nós teríamos o primeiro valor de pressão, que é de 2 vezes 10 a 5, né, a quinta potência. E um valor maior de pressão que nós temos, um pouquinho acima aqui, de 5 vezes 10 a 5 Pascal. Ok? Então nós temos aí os valores, a pressão em Pascal e o volume em metros cúbicos. Ok? Vamos marcar agora os estados pelo qual o sistema passa, né, como pontos nesse plano cartesiano. Ok? Então, primeiramente o sistema está com um volume de 0,200, eu vou marcar aqui 0,200 metros cúbicos, e uma pressão de 2 vezes 10 a 5. Vou marcar aqui também 2 vezes 10 a 5. Então, correspondente a esses dois valores, nós temos um ponto aqui que marca o estado do sistema, com esse valor de pressão e esse valor de volume. Seriam os dois valores iniciais. Aí, partindo desse estado, nós temos o primeiro processo, né, que é mantendo o volume constante de 0,200, ok? A pressão aumenta. Então, vamos marcar aqui o 0,200 e vamos aumentar aqui, ó, no eixo Y o valor da pressão. Vamos marcar aqui o valor maior, que seria de 5 vezes 10 a 5. Aí nós teríamos aqui um segundo ponto, olha só. O sistema estava aqui mantendo o volume constante, ele mudou de 2 vezes 10 a 5 para 5 vezes 10 a 5 Pascal, certo? Então nós temos aí identificado o primeiro processo, tá bom? A mudança entre esses dois estados aí corresponde ao primeiro processo que ocorre no sistema, ok? Podemos ver agora o que acontece no sistema no segundo processo. Para esse mesmo valor de pressão, 5 vezes 10 a 5, nós vamos observar agora uma variação no volume. O volume vai diminuir desse valor de 0,200 para um valor menor aí de 0,120, mantendo esse valor de pressão, 5 vezes 10 a 5. Ok? Então nós podemos marcar agora aqui nesse plano cartesiano, olha só, o segundo processo. O volume vai agora para esse valor de 0,120. Vamos marcar aqui então um ponto que corresponde ao estado final do nosso sistema. Volume de 0,120, pressão de 5 vezes 10 a 5. Então aí nós temos o desenho do segundo processo que ocorre com aquele gás. Ok? Então, olhando para o gráfico, nós vemos a história, né? O que acontece com o gás, tá bom? Esse é o famoso diagrama PV. Então, para o nosso caso particular, temos esses dois processos aí, okay? Um processo com volume constante e um outro segundo processo com pressão constante, ok?